Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus seja com o nosso espírito nessa manhã. É muito chique esse microfone. Pois eu penso que a gente precisa avançar em alguns assuntos diante do Senhor. O próprio Espírito, no nosso espírito, ele nos dá algumas direções de algumas coisas claras que precisam ser expostas, primeiramente para nós, mas depois para aqueles que falam, mas também para aqueles que ouvem. E todos nós, no Espírito do Senhor, precisamos julgar os assuntos, não julgar o Senhor. O Senhor precisa ser compreendido, o Senhor ele quer ser valorizado desde o nosso espírito, ele quer ser entendido, mas o Senhor nos manda julgar todas as coisas. Estar com Ele no Espírito, julgando os assuntos, não sermos rápidos para poder ditar nenhum assunto, mas com Ele, ao passo do próprio Senhor. Se Ele está indo 5 passos para frente, a gente avança com o Senhor. Se o Senhor parou, o Senhor para, nós também paramos. Ou seja, sermos no melhor que nós podemos, seguir ao Senhor no nosso Espírito e estar com Ele. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para estar com Ele. E esse mesmo Senhor que habita no nosso espírito é o Senhor que está sentado no trono, é o Senhor que tem todo o domínio. Ele deseja que nós aprendamos a viver no espírito, aprendamos a olhar para Ele no espírito, pôr as nossas expectativas, nossas emoções, nossas agitações psíquicas, psíquicas mesmo, as nossas movimentações da nossa alma no espírito, esperando no próprio Senhor. Não sermos rápidos, mas andar ao passo do Senhor. E enquanto eu estava ali, o Senhor me deu um sentimento, uma impressão no espírito que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E quero avançar juntamente com os irmãos, estando sempre aberto ao Espírito do Senhor. Então eu quero ler com os irmãos o Evangelho de 2 João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33. João, o Evangelho de João 1, versículo 33. Capítulo 1, versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O Evangelho segundo João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, por favor. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, entramos em Tua presença pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, não confiados em nós mesmos, mas confiados no nome precioso que nos foi dado. E esse nome é o nome que está acima de todo nome, o Teu nome, Senhor Jesus. Confiamos em Ti. Na nossa condição humana, precisamos da unção do Teu Santo Espírito neste momento. Porque se o Senhor não falar, em vão
será que nós escutemos. Mas queremos estar com o nosso espírito aberto a Ti, queremos estar atentos aos Teus movimentos no mundo espiritual. Ajuda-nos a termos um espírito correto diante da Tua presença, a termos um coração adequado para Ti. Senhor, concede-nos voltarmos o nosso coração, nosso espírito, nossas almas a Teus pés nessa manhã e estar contigo para escutar aquilo que o Senhor tem a nós. Não queremos colocar limitações a Ti, pedimos que o Teu Santo Espírito, Ele possa falar livremente ao nosso espírito, e que o Senhor nos ajude a compreender as impressões do Teu Santo Espírito nesses últimos dias que nós temos vivido. Senhor amado, sabemos que só há uma maneira de nós nos tornarmos vencedores do Cordeiro, e essa maneira é estando bem atento ao Teu Santo Espírito e ao que o Teu Santo Espírito tem feito, e a obra do Teu Santo Espírito em nós, levando os nossos olhos a olharem fitamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor. Sabemos que Tu estás aqui conosco nesta manhã, e essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, de que o Senhor está conosco, porque o Senhor prometeu que estaria com o Teu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto vamos avançando neste período de trevas sobre a face da terra, ajuda-nos pelo Teu Espírito a olharmos para Ti e não sermos distraídos, não sermos confundidos, não sermos guiados pela nossa própria alma, mas ajuda-nos a sermos guiados pelo Espírito. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, nós Te oramos, amado Pai Celestial. Amém. Irmãos, o sentimento que veio no meu espírito, ele pode ser traduzido em uma frase. E essa frase foi uma frase que o próprio Espírito, ele falou ao meu espírito. Eu quero expor aos irmãos, para que os irmãos escutem e discernam junto com o Senhor no Espírito. Uma das coisas que o Senhor Jesus, Ele me falou no Espírito, foi: permanece na esfera do Espírito, não vai para a esfera do diabo. Isso foi, faz um mês, foi às 3h da manhã, o Senhor me despertou. Eu escutei claramente essas palavras: fica na esfera do Espírito, não vai para a esfera do inimigo. É importante, quando a gente fala sobre o ministério do Espírito Santo, nós falarmos que o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai falar da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele não se move para poder levantar homens, levantar ministérios e levantar outras coisas que podem ser espirituais, se essas coisas não estiverem centradas firmemente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, nele habita toda a plenitude da divindade. Então, quando o Espírito Santo ele foi enviado da parte do Pai para o nosso espírito, para vir habitar no nosso espírito, ele não tem outra obra a não ser nos guiar à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca vai nos guiar para longe do Senhor. E assim, nós podemos perceber que o Espírito Santo, ele fala daquele que o enviou. O Senhor Jesus disse que enviaria o Espírito Santo, e ele não falaria de outros assuntos, mas ele falaria da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, há muitas coisas que estão incluídas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos assuntos. Assuntos relacionados ao nosso espírito, que precisa se voltar a estar sujeito ao Senhor. Assuntos relacionados às nossas almas, que são cheios de agitação psíquica. Nós somos muito rápidos para fazer certas coisas, muitas coisas. E ainda assuntos relacionados aos nossos corpos. Mas o assunto não para por aí. Quando o Senhor Jesus morreu,
Ele reuniu todas as coisas. O Pai reuniu todas as coisas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os assuntos que são celestiais, os assuntos que são terrenos, os assuntos do mundo dos mortos, que as próprias Escrituras também cita em Apocalipse, em Provérbios 7 e em muitos outros lugares. O Senhor trouxe todas as coisas para debaixo dos seus pés. E é esse Senhor glorioso que o Espírito Santo, Ele quer nos guiar. O Espírito Santo quer nos ensinar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo quer formar o caráter de Cristo no nosso caráter, na nossa alma. E Ele nunca vai nos guiar para longe do Senhor. Ele sempre vai nos guiar para perto, para estarmos diante do Senhor, para estarmos aos pés do Senhor, percebendo o Senhor. E ainda que com os nossos olhos físicos nós não possamos perceber ainda muitas coisas, porque os nossos corpos físicos foram dados por parte do Senhor para proteger o nosso espírito e para proteger também as nossas almas, apesar de que confiamos na segurança que é a própria pessoa do Senhor, porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vão descansar. Então confiamos na pessoa do Senhor e devemos aprender a confiar na pessoa do Senhor. Mas o Espírito Santo, Ele está nos guiando cada vez mais um pouco a estarmos aos pés do Senhor. Claro que devemos fazer o nosso melhor. Devemos estar com Ele, aprender a escutá-lo, aprender a estar disposto a seguir o Senhor, estar dispostos a obedecer a voz do Espírito Santo. E eu quero falar duas palavras que sempre me chamam muita atenção quando o Espírito Santo traz esse assunto no meu espírito. E essas duas palavras a primeira é convencer e a segunda é obediência. O Espírito Santo, Ele quer nos convencer de quem somos. Essa é uma das primeiras partes da obra do Espírito Santo que o irmão A.J.B. Simpson escreve sobre o ministério do Espírito Santo de Gênesis e Apocalipse. Ele fala que uma das primeiras obras do Espírito Santo é nos mostrar quem de fato nós somos. Se nós achamos que somos suficientes para entrar na presença de Deus pela nossa própria justiça, ou talvez por algumas boas inclinações que temos no nosso coração, ou até mesmo pensamos que podemos estar diante da presença do Senhor sem o Senhor, o trabalho do Espírito Santo é nos convencer que sem Cristo nós nada podemos fazer. Amém. O Espírito Santo, nesse trabalho de convencimento de quem somos, Ele quer que nós saibamos com os olhos bem abertos, porque o trabalho dos espíritos malignos sempre é obscurecer os nossos olhos. Eles não querem que a gente pense, eles não querem que usemos o Espírito de uma forma correta com o Senhor. Eles não querem. Mas o Espírito Santo, Ele quer que conheçamos todas as coisas na pessoa do Senhor Jesus Cristo com os olhos bem abertos. Essa é uma das digitais do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele vai nos convencer de quem somos e da nossa profunda e real necessidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se nós achamos que já caminhamos há algum tempo e já temos certos níveis de conhecimento e certos níveis de espiritualidade, nós podemos cair no grande erro de deixar de confiar no Espírito do Senhor e começarmos a confiarmos em nós mesmos. E o Espírito Santo vai nos convencer que, independente do quanto você tenha caminhado, você precisa profundamente do Senhor Jesus. E nessa obra de convencer o homem, o Espírito Santo, ele também precisa convencer o cristão de que ele é um pecador. Claro, pecadores salvos pela graça do Senhor. Mas ele precisa nos convencer que somos pecadores e que precisamos diariamente do sangue do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele também precisa nos convencer de que as nossas almas, por causa da rebelião,
se extraviou com o rebelde. E nós precisamos que o Espírito nos convença de que precisamos estar sujeitos a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Ainda que tenhamos certas sensações, que nossas almas já avançaram em algum ponto diante do Senhor, não podemos confiar nas sensações. Não podemos confiar onde chegamos. Não podemos confiar no nosso nível de maturidade e nem na nossa eloquência e nem nos batismos do Espírito de Deus que aconteceram anos atrás ou assuntos que ainda estão acontecendo. Todos nós precisamos estar com os olhos fitos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque aquele que está de pé, que veja, que não caia. E o Senhor Jesus já fez todas as coisas, e todas as coisas já foram dadas na pessoa de Cristo. E o ministério do Espírito Santo é nos fazer voltar todo o nosso ser à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas por que é tão importante citar que esse assunto, ele só pode vir através do Espírito Santo? Porque existem luzes dentro de nós que parecem ser luzes, mas são trevas. E o Senhor diz: se a luz que é em você for trevas, em quão grande trevas vocês estarão? Então não podemos avançar na própria pessoa do Senhor Jesus sem o Espírito Santo, porque senão seremos facilmente enganados. Há muitos seres predispostos no mundo espiritual, seres caídos que querem nos conduzir a tudo, menos a Cristo. Eles ainda, como em muitos lugares do Evangelho, falaram que Jesus era o Filho de Deus. E em muitos outros lugares, falaram de Cristo. Nenhum deles suporta que se fale sobre o Calvário, onde Cristo venceu todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele não venceu somente o pecado. O Senhor Jesus venceu o mundo. O Senhor Jesus venceu a morte, o Thanatos. O Senhor Jesus venceu os principados, potestades, todos esses seres caídos. O Senhor venceu a Satanás. O Senhor venceu todas as coisas. E Ele passou como homem pela esfera tenebrosa do mundo, para que nós pudéssemos avançar junto com Ele. Então, de maneira alguma, podemos avançar para os assuntos de Cristo sem o Espírito Santo, porque estamos passando por uma esfera de turbulência, uma esfera de trevas, até o dia glorioso do Senhor Jesus Cristo. Mas essa é uma palavra: convencer. O Espírito Santo está nos convencendo, dia após dia, da nossa real necessidade pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se achamos que não precisamos de Cristo, já estamos em terrível agonia. Precisamos da pessoa do Senhor Jesus Cristo para todos os assuntos do nosso homem, físico ou espiritual. Mas existe outra palavra que o Espírito Santo sempre traz de uma maneira muito preciosa. E essa palavra é obediência. A primeira palavra é convencer. A segunda palavra é obediência. O trabalho do Espírito Santo no espírito do homem é conduzir o Filho de Deus à obediência. Conduzir o Filho de Deus a se sujeitar à pessoa do Senhor Jesus Cristo no Espírito. Eu lembro de uma frase, quando eu estava viajando. Uma frase. Estava viajando com o irmão Dino. E ele falou assim: irmão, o Senhor, o mesmo Senhor que está sentado em um alto e sublime trono, o mesmo Senhor que venceu todas as coisas, é o mesmo Senhor que habita no profundo do nosso coração e no profundo do nosso espírito. Se pelo Espírito vocês serem guiados, vocês viverão, diz as Escrituras. Mas essa é a segunda palavra, obediência. O Espírito de Deus no nosso espírito nos dá luzes. A luz verde, a luz vermelha e a luz amarela. Vou fazer
essa imagem como quando a gente vai ali no trânsito. Quando está a luz vermelha, o que a gente tem que fazer? Parar, porque se avançar morre. Quando é luz amarela, põe atenção. E quando é a luz verde, siga, pode ir. Essa é uma das maneiras que o bendito Espírito Santo fala com o nosso espírito, através da nossa intuição. Algumas vezes, o Espírito do Senhor, Ele nos dá luz verde para que nós avancemos em assuntos. Algumas vezes o Espírito nos dá luz amarela e nos diz: põe atenção nesse assunto. Esse assunto, apesar dos seus olhos estar vendo assim, o assunto não é assim. E algumas vezes o Espírito põe luz vermelha. Para! Não avance, porque é a morte. Citando também esse assunto, eu lembro de algo que o irmão Ernie Hyle, quando veio aqui há muitos anos atrás, pregou, acho que foi ali no Polivalente. Ele falou que o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, de todos os assuntos. Que o Espírito Santo está em todo lugar, em todo tempo. E que o Espírito Santo tem todo o poder, de todo o poder. O Espírito Santo é uma bendita pessoa. Não como muitos falam que é uma força ativa. O Espírito de Deus é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Eu escrevi uma coisa aqui muito interessante. Elohim, a palavra Elohim, não são três deuses, mas três pessoas coexistentes, coinerentes e interpenetráveis. Elohim, no sentido majestático, trinitário e plural, ainda que Deus é um somente em essência e natureza, Ele é trino em subsistência pessoal, pois subsiste no Pai, em seu Verbo e em seu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus é uma bendita pessoa que habita no nosso espírito. E o Espírito Santo de Deus, como uma pessoa, Ele quer interagir conosco. Ele quer que o conheçamos. Ele quer que estejamos aos pés de Cristo por meio dele mesmo. E o Espírito de Deus, Ele nos limita. O Espírito de Deus nos põe em sofrimentos. O Espírito de Deus nos entristece. Como a palavra de Deus diz, a tristeza, segundo Deus, provoca arrependimento. O Espírito de Deus nos põe em enfermidades. O Espírito de Deus, algumas vezes, nos dá dores de cabeça. Algumas vezes faz o nosso dedão do pé bater na porta. O Espírito de Deus, todos os dias, quer nos conduzir a Cristo. E Ele tem as suas maneiras de nos conduzir à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma das maneiras que o Espírito tem é pelo sofrimento. O Espírito nos coloca algumas vezes em sofrimento, para que nós aprendamos a viver por Cristo e não vivermos por nós mesmos. Algumas vezes o Espírito nos seleciona e nos coloca quietinho por bastante tempo, para que possamos aprender a Cristo. Algumas vezes o Espírito do Senhor, Ele tem as suas maneiras, mas a pergunta que fica é: estamos atentos ao Espírito do Senhor no nosso espírito? Ou meramente os assuntos são comuns e físicos? Temos profanado ou tornado comuns aquelas coisas que são espirituais? Aquelas coisas que vêm do próprio Espírito do Senhor. Irmãos, quando o Espírito do Senhor fala, são como gotas de ouro ao nosso espírito. Gotas de ouro. É precioso. Qualquer coisa que o Senhor te fale, qualquer coisa que o Senhor te conduza, que o Senhor te revele, são preciosas. E algumas vezes nós damos mais atenção às coisas físicas, às outras coisas do mundo, a profissões, a carreiras, as condições que temos, e pomos o Espírito Santo para o lado de fora, como se ele nada fosse. Precisamos
do Espírito Santo. Não podemos colocá-lo do lado de fora, como se ele fosse meramente um objeto. O Espírito não é um objeto. O Espírito não é um amuleto. O Espírito é uma pessoa. E a partir do momento que ele entra no seu espírito, prepare-se. Porque como um cavalheiro, ele vai te quebrar todinho. O Espírito olha para Cristo, ele olha para você. Aqui tem uma imperfeição. O Espírito Santo trabalha naquela imperfeição. O Espírito olha para Cristo, e o Espírito olha para você. Ali naquela perna tem uma imperfeição. O Espírito trabalha naquela perna. O Espírito Santo, ele é competente para fazer o que o Senhor Jesus Cristo lhe enviou para fazer. E nós não podemos enganar o Espírito Santo. Algumas vezes achamos que o Espírito Santo não nos conhece e nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. E o Espírito está sobre nós, percebendo em nós e conosco, todos os dias, percebendo nossas ações, percebendo a maneira que nós abraçamos as irmãs, percebendo a maneira que nós abraçamos os irmãos, nossas reais intenções das nossas almas, nossas reais intenções da nossa mente, como nos aproximamos um dos outros para trazer prejuízo para a vida daquele irmão. O Espírito Santo não é bobo. O Espírito Santo é Deus. Ele lhe conhece perfeitamente. O Espírito sabe quem é você. Não adianta você fugir da presença de Cristo. Você pode até fugir. Pode até correr bem para longe. Mas como um lindo cavalheiro, o Espírito te dá tempo. Mas o Espírito do Senhor também nos limita. Porque Ele sabe quem nós somos. E da nossa real necessidade, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele nos limita. E bendito seja o Senhor, porque somos limitados. Ainda nessa era. Para que não sejamos limitados na próxima era. Agora, na era da igreja, o Espírito quer nos conduzir pela obediência. E algumas vezes o Filho de Deus não compreende que o Espírito quer livrá-lo da morte, quer livrá-lo das intenções, das maquinações, dos planos, dos ardis, dos métodos do inimigo, do diabo, que quer lhe matar. Mas o Espírito quer te conservar vivo. O Espírito de Deus quer te manter vivo, quer te manter na presença do Senhor, até como Paulo falou, até o dia em que sejamos guiados ao reino celestial. Precisamos do Espírito do Senhor. E na nossa obstinação, entrando nesse assunto de obediência, obstinados. Obstinação é quando a gente quer porque quer fazer um assunto. Me lembrem essa palavra, obstinação. Eu vou contar uma experiência, mas eu vou contar essa experiência minha, porque essa experiência é negativa. Então dá para contar. Há uns 6, 7 anos atrás, não, 5 anos, por aí, eu tive um desejo muito grande de assistir Harry Potter. Quem não sabe, Harry Potter é um filme de bruxaria. Eu quis assistir. Então, eu coloquei o computador debaixo da cama, fui correndo para a cozinha, preparei uma bacia de pipoca. Eles não estavam assim observando o movimento. Mas preparei a bacia de pipoca, fiz um suquinho, mas eu estava sem camisa. E eu coloquei o filme, irmãos. Acho que foi o irmão Ernie que falou isso. Você pode estar em um estádio, podem ter milhões de pessoas gritando, mas se o Espírito falar com você, você sabe que é o Espírito. Não adianta. A voz do Senhor, se for o seu pai, tá todo mundo gritando. Acho que foi o Senhor. Não, né? Tá todo mundo gritando. Mas se você ouvir a voz do seu pai,
Você vai distinguir. Tem várias vozes, mas essa voz aqui eu conheço. Eu estava deitado. Eu estava lá preparando o filme. Estava já preparando a trilogia. Então o Espírito Santo falou ao meu espírito: não te permito que assistas. Na hora eu dei aquele baque, eu olhei assim pra mim e falei: oxê, que é isso? E avancei naquilo que eu queria. Fui obstinado. Saí do lado do quarto, fui em direção à cozinha. Quando chegou na porta da cozinha, o Espírito Santo voltou a me falar: Gabriel, por que você está fazendo isso? Não te permito que o faças. Mas claro, a voz do Espírito já não foi ficando mais doce. A voz foi aumentando. Foi ficando mais grave. Porque alguns têm que ser tirados do mundo para não ser condenados juntamente com o mundo. Paulo tem que dizer. E eu fui avançando. Cheguei, estava sem camisa, peguei alguma coisa lá dentro para fazer o suco. E eu não percebi que minha mão molhou com alguma coisa e eu passei na pele da minha barriga. E fui sentar. Irmãos, eu deitei na cama. Quando eu botei o play, não tinha nem 5 segundos. Minha barriga começou a queimar. Começou a arder. Começou a crescer umas bolhas. E eu corri pro banheiro. E joguei sabão. E joguei água. E nada. E passa. E nada de deixar de queimar. Voltei para a cozinha para ver o que é que tinha sido aquilo. E eu não me deparei que tinha... Como é o nome daquele negocinho? Que tu faz suco de melancia? Gengibre. O gengibre estava aberto, eu passei a mão e... me queimei todo. Aí agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Isso é natural? Isso é comum? É o Espírito do Senhor. O Espírito nos limitando. Sabe por quê? Porque só tem uma pessoa no universo que é onisciente. Ele sabe de todas as coisas antes de acontecer. E é o nosso Deus, Elohim. Ele sabia onde é que eu ia parar. E avançando, eu percebi, agora trazendo as escrituras, um pouco da história de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho. E nesse sonho, Deus enviou vigilantes. Nas escrituras, você tem 3 formas de se falar dos anjos. Deus fala, se os irmãos quiserem checar, parece que é Salmos 81. Deus fala que Elohim com E maiúsculo está na reunião dos Elohims, ou seja, dos anjos. Você tem outra expressão que é se usada para falar dos anjos, que são os santos. E você tem outra expressão que é falada, que é os vigilantes. Anjos da parte do Senhor que dão decretos. E Nabucodonosor, belo dia, teve um sonho que o perturbou muito. Se eu não me esqueço, era uma grande árvore. E ele viu, e ele diz, vi os vigilantes, vi os anjos. E os irmãos que quiserem checar esse assunto, podem ter um livretinho do irmão Dino, que se chama Acerca de los Vigilantes, que é acerca ou sobre os vigilantes, sobre os anjos. E aqueles vigilantes vieram e deram um decreto para Nabucodonosor. Eu não lembro exatamente quanto foi o tempo. Não lembro se foi 1 ano ou se foi mais tempo. Mas deu um decreto e disse a ele, claramente um decreto de que ele iria se tornar como uma besta. Naquele momento, se não me engano, Nabucodonosor, ele glorifica a Deus. Ele vê que de fato ele precisava se voltar a Deus. Se voltar a Deus. Mas passa-se um tempo.
E Nabucodonosor esquece de tudo que ele tinha visto. Irmãos, nós somos Nabucodonosor. Ninguém se engane. Nós somos obstinados no que nós queremos. E somos fáceis de esquecer os assuntos que o Senhor tem nos ensinado. Somos rápidos para esquecer assuntos que o Senhor nos limitou. Queremos dar coice nos aguilhões de Deus. Queremos fugir do sofrimento. Queremos fugir do cerco que o Senhor fecha sobre nós. Mas ele se esqueceu. E Nabucodonosor cai naquela situação. E depois de um tempo, Nabucodonosor sai daquela situação. E não tem mais nada a fazer do que glorificar a Deus, o Altíssimo. E ele tanto que fala ao Deus que tem o reino sempre eterno. Mas agora trazendo a nossa experiência. Nós somos facilmente, na nossa condição humana, demovidos daquilo que o Espírito quer nos ensinar e já nos ensinou. Somos rápidos para tirar os nossos olhos da pessoa do Senhor Jesus. Somos rápidos para tapar os nossos ouvidos e ter comichões no ouvido, coçar quando a palavra toca diretamente a nós, porque o Senhor sabe a nossa condição. Somos rápidos. Eu vou lhes contar uma experiência. Peço que os irmãos tenham paciência comigo. Mas essa experiência é uma experiência que precisa ser julgada pelo servo de Deus, precisa ser trazida, trago agora ao corpo de Cristo. Mas foi uma experiência de um irmão em Cristo que viveu aqui no Nordeste de Amaralina. O nome dele é Fabiano. Fabiano morava ali na Santa Cruz. Santa Cruz? Não, ali no Vale das Pedrinhas. E eu conheci Fabiano. E Fabiano, ele era um servo do Senhor precioso. Fabiano, ele tinha... Chega mais para trás. Fabiano, ele tinha um ministério, né? Ele pregava o evangelho aqui no bairro. Era um jovem, ele tinha 21 anos de idade, era firme no Senhor. E quando Fabiano, no ano passado, Fabiano se afastou da presença do Senhor. Ele começou a andar segundo os seus próprios olhos. E Fabiano, 3 vezes, o Senhor tratou diretamente com Fabiano. Na primeira vez, Fabiano teve um acidente. Ele quebrou a perna. O Senhor pôs ele de cama vários meses. E o Espírito falando. Na segunda oportunidade, Fabiano se afastou tanto do Senhor que começou a roubar. Aqui no bairro da Pituba. E houve a segunda tentativa de amor do Senhor Jesus para atrair o coração de Fabiano de volta para ele. Fabiano quebrou as 2 pernas e a mandíbula. Na terceira ocasião, o Espírito ainda, irmãos, isso é amor. Muito amor da parte do Senhor. Nós escutamos sobre o tribunal de Cristo e nós deveríamos ficar assombrados no nosso espírito em relação a Deus e a esse assunto. É terrível quando o homem perde o assombro por Deus. Terrível, porque terrível vai ser aquele dia em que eu e você teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta das nossas obras. E não pense que o Espírito do Senhor não lhe conhece e não tem tudo anotado sobre a sua vida. Digo como fraco, porque eu também vou estar naquela fila naquele dia. Mas isso deveria trazer assombro ao nosso interior, porque esses movimentos do Senhor Jesus aqui e agora, na era da igreja, nesse kairós atual, é amor, é nos conduzir a Cristo, como ovelhas, ainda que a ovelha, quando estiver andando, quer sair, aí ele, o cajado na perna, dói, mas volta. Porque no dia de Cristo, os olhos de Deus, que é fogo consumidor, essa é a sua essência, tudo que ele toca, precisa ser depurado pelo seu fogo consumidor.
Isso diz a irmã Jéssica Lewis no livro Guerra contra os Santos. E naquele dia nós seremos depurados diante da presença do Senhor. O que temos feito com o que o Senhor tem nos dado? Como temos nos portado diante da igreja, da família do Senhor? Temos desrespeitado o Espírito de Deus por desrespeitar uns aos outros? Ou meramente achamos que estamos tratando de pessoa com pessoa? A igreja não é um clube. A igreja é a família de Deus. E tudo que nós fizermos, seja bom ou seja ruim, vamos ter que dar conta no dia de Cristo. Não adianta o que for. Como o irmão Luciano falou, os pecados já estão lavados no sangue do Cordeiro. Isso é motivo de alegria, mas também deveria ser motivo de assombro, porque somos família de Deus. E se Ele vai julgar o mundo, primeiramente tem que julgar a nós, família, povo de Deus, naquele dia do Bema, na nossa reunião com Cristo nos ares, que Paulo fala em Tessalonicenses. Assombre, irmãos. Peça ao Espírito do Senhor que você nunca perca o assombro pela pessoa de Deus. Ele é fogo consumidor. De Deus não se deixe escarnecer. De Deus não se deixe zombar. Porque tudo que o homem plantar, vai colher. E se plantamos para este tempo, colheremos para o próximo tempo. Será que isso traz algum nível de assombro ao nosso interior? Um dia está determinado por Deus, nos rolos dos céus, como muitos irmãos já viram anjos, vindo nessa reunião, anotar tudo que os irmãos pregam, quem chega, quem sai. Isso foi um irmão que está aqui e viu um irmão pregando, o anjo parou aqui atrás e começou a anotar tudo. Terminou a pregação, bateu o carimbo, levou para os céus. Os livros serão abertos naquele dia. Isso deveria trazer assombro ao nosso interior. Porque um dia está determinado da parte de Deus para que eu e você compareçamos diante do tribunal de Cristo, para dar conta do que fizemos através do corpo, sendo bom ou sendo mal, porque as obras depois da morte nos seguem. E Fabiano, voltando a Fabiano, ele, na terceira vez, eu estive na casa da mãe de Fabiano e pedi para ela me contar bem a história. Na terceira vez, Fabiano estava tão afastado do Senhor em seu coração, que Fabiano, no dia que saiu para roubar, para poder fazer a festa da droga, e chamar umas pessoas. No dia que isso aconteceu, Fabiano se ajoelhou e ele orou: Senhor, ajuda-me a roubar essa pessoa hoje. Essa foi a oração de Fabiano. E eu ouvi uns: irmãos, nós estamos sujeitos à mesma coisa. Nós podemos fazer a mesma coisa. A mesma e pior. Ninguém se engane. Somos terríveis. Quando o Espírito nos convence, nós vamos saber com os olhos bem abertos que perigo nós somos para nós mesmos diante do Senhor. E Fabiano orou, fez essa oração e saiu. Fabiano saiu, desceu, não sei se foi aqui na Pituba, não lembro, mas para lá. Ali está, pode falar, um dos primos de Fabiano, testemunha. Fabiano saiu, desceu aqui, roubou uma pessoa, mas por infortúnio de Fabiano, era um policial. E você já sabe o que aconteceu. Eu não vou falar porque tem crianças, né? Mas Fabiano já não está mais aqui. E um irmão, depois de algum tempo, Deus permitiu que ele fosse levado ao paraíso.
em espírito foi ao paraíso, viu Fabiano. Fabiano estava vestido de preto no paraíso. Conto, mas para que os irmãos julguem. Não engula cru todas as coisas, nem nada, não engula nada cru. Até comida chinesa está dando bactéria. Então não engula nada cru. E Fabiano, lá no paraíso, todo vestido de preto, esse irmão se aproximou e Fabiano tomou um susto, que viu esse irmão lá. Oxi, você também morreu? O irmão falou, não, morri não, mas estou aqui. Chorando. Eu quero que os irmãos ponham bastante atenção nessas frases que Fabiano comentou. Fabiano falou assim: eu estou no paraíso. É um lugar de tremendo gozo. Mas eu não posso desfrutar desse gozo por causa da minha consciência. Irmãos, por causa da minha consciência. E ele continuou falando. E disse: arruinei a minha história na terra. Terminei chorando muito. E Fabiano no final disse assim: por favor, se Deus te der a oportunidade de voltar, vai à casa da minha família e, por favor, diz a eles que o céu é real e que Jesus é real. Esse irmão voltou dessa experiência e foi à casa da mãe de Fabiano e contou a experiência. E ela uivava de dor e de choro. Mas você sabe a última coisa que Fabiano perguntou quando estava saindo pela porta para a mãe? Minha mãe, será que o céu e será que Jesus são reais? E ele respondeu, irmãos: não estou incentivando aqui conversa com mortos. Esse é um assunto, uma visão que vocês precisam levar diante do Senhor, diante das Escrituras. O Espírito não faz nada fora das Escrituras. E considerar. Se Deus te der graça para engolir, engula. Se não tiver graça, espere um tempo. Até que pelo Espírito o Senhor te dê graça. Ou não. Mas irmãos, consciência. O Espírito do Senhor, Ele quer que a nossa consciência não seja cauterizada como ferro. Paulo parece que usa essa expressão falando de ser cauterizado como por ferro. Pessoas que são da área de saúde, elas sabem que quando se abre numa cirurgia, os vasos sanguíneos, eles são cortados e começa a sair sangue. E uma das maneiras de se estancar aquele sangue é por cauterização. Você pega uma maquinazinha, põe em cima e queima. A pessoa não sente mais nada. Obstinação e consciência. Eu não sei porque o Espírito nos trouxe até esse ponto aqui. Mas obstinação e consciência. Se o Espírito do Senhor te disse para, não avance, você está em perigo de morte. Se o Espírito do Senhor te deu uma instrução, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Dure o que custar. Custe o que custar. Pelo Senhor. Pelo Espírito. Mas irmãos, naquele grande dia, no dia do Ipsinagogue, que foi nos ensinado, o dia da nossa reunião com Cristo nos ares, nós teremos que dar conta das nossas consciências diante de Deus. Você está apagando o Espírito do Senhor? Você está entristecendo o Espírito do Senhor? Nós sabemos onde nós temos errado. Nós sabemos em que ponto nós temos sido rebeldes. Como rebelde, porque ninguém é rebelde se não for pelo rebelde. Porque Deus
Não há nele trevas nenhuma. E os que andam na luz, andam na luz, em comunhão com os irmãos. Mas naquele grande dia, santíssimo dia, nós teremos que dar conta das nossas consciências diante de Deus. Como fogo, olhos de fogo, o Senhor vai te olhar. O Senhor vai colocar atenção sobre ti. E o que for feno, madeira e palha vai queimar. Mas o que foi produzido pelo Espírito vai ficar. O que foi produzido pelo Espírito permanece. E o que é produzido pelo Espírito é Cristo. E somente Cristo. Consciência. Cuidado com a sua consciência. Deus deseja que a sua consciência esteja em paz para aquele grande dia. Faça o que o Espírito mandou você fazer. O Espírito te deu graça? Avance. Seja fiel ao Senhor. O Senhor é por nós. E nós temos que ser pelo Senhor. E eu quero ir com os irmãos em Tessalonicenses. Por favor, irmãos. Tenham só mais um pouquinho de paciência. Filipenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses, desculpa. Capítulo 5. Começando do 5. Já me falta agora 20 minutinhos. Já termina. Bendito é o Senhor. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Versículo 1. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão durante a noite. Nós já não estamos na noite que antecede a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como também já está preparado um terremoto global para esses próximos dias. Ninguém se engane. E a gente tem que falar, porque o Espírito do Senhor manda falar. E tem que ser fiel ao Senhor. Está vindo um terremoto. 6º selo. Com as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Ou seja, não temos que nos envolver nessas coisas do mundo, das trevas, desse mundo caído. Não temos que abrir o nosso coração com obstinação, que as Escrituras dizem que a obstinação é como um pecado de feitiçaria. Se abrir para outros mundos tenebrosos. Precisamos da ajuda do Senhor para compreender esses assuntos no Espírito. Não somos da noite, não somos desse mundo. O mundo ficou para trás. Avancemos. Mas o Senhor também fala que nós não somos das trevas. Só há um Espírito com E maiúsculo, enviado da parte de Deus, para dar testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele é o Elom Paracletos. Há muitos espíritos sobre a terra, querendo dar testemunho de Cristo, mas o único enviado foi o Espírito Santo. Nenhum mais. O resto só fala de si mesmo. Pode falar de Cristo, pode falar que é filho de Deus, mas nunca vai dizer que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Eles têm vergonha dessa vitória gloriosa na cruz do Calvário.
Jesus venceu, irmãos, e nos dá poder no Espírito, junto com Ele, para passar na mesma esfera de trevas, mas vencedores. Essa é a promessa do Senhor. Não pare, não importa a circunstância, nós já estamos chegando naquele grande dia. O grande dia se aproxima. Fiquem firmes, é o que o Espírito está dizendo. Fique firme. Está tendo luta, passe na luta com Cristo. Está tendo sofrimento, passe no sofrimento com Cristo. Não desista do Senhor Jesus. Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele disse: não se estremeça o vosso coração, crede em mim. Crede no meu Pai. Mas vou preparar-vos morada. E mesmo que a terra esteja tremendo, mesmo que os povos estejam chorosos, mesmo que subam tsunamis, como está predito para Salvador, o Senhor Jesus diz: não temas. Ele está no centro da cidade. Ele é o Deus que se assenta no trono, e do seu povo Ele cuida e alimenta até o último dia. Irmãos, estamos nos aproximando da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Glorioso vai ser o dia em que o Senhor vai nos buscar. Glorioso dia, irmãos. Não pare, avance. A edificação que Ele está edificando, Ele te chama a edificar. E a guerra que Ele está guerreando, Ele te chama a guerrear. O Senhor Jesus vai nos apresentar com grande alegria diante do Pai e dos seus anjos naquele dia. Não pare, avance, irmãos. Não pare. Não deixe que as trevas coloquem na sua mente, injetem coisas no seu espírito, no seu coração, de que você não pode, de que você é fraco. Diga ao fraco: forte sou. Forte sou pelo que tem feito o Senhor. A vinda do Senhor se aproxima como um ladrão. E a nossa alegria é se encontrar com Cristo. Certamente Ele vem. Mas tem uma promessa: Ele vai ressuscitar os nossos irmãos. Ele vai ressuscitar todos que dormiram nele. O dia glorioso está chegando, em que nós nos encontraremos com toda a nossa família e o nosso Deus bendito e glorioso para todo sempre nos ares. Paciência, porque a vossa fé, passada pelo fogo, é preciosa, tem valor. Não somos das trevas, somos da bendita luz, que é o Senhor Jesus Cristo, porque a luz resplandeceu em nossas trevas, e para as trevas não voltamos mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele avança dizendo: não durmamos, não fiquemos desapercebidos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia, a gente nem bebe nem se bebeda. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Sabe o que significa? Sabe o espírito dessa palavra? Sejamos sóbrios, estejamos atentos a Cristo. Sejamos atentos, não durma. Há feitiços no mundo espiritual que quer nos botar para dormir, espíritos que nos colocam para dormir durante a reunião, espíritos especializados em trazer sonolência à nossa mente. Mas a nossa vitória está em Cristo. O Senhor prometeu que vamos passar. Não ia ser fácil, mas com Ele a gente vai passar. Já estamos passando, está acabando. O dia glorioso está chegando. Permaneça. Essa é a palavra do Senhor. Fique firme.
Eu estou com você, meu irmão. O Senhor Jesus é teu irmão, é teu Senhor. E Ele disse: na congregação dos irmãos entoarei louvor junto com eles. O Senhor Jesus está aqui. E eu só consigo pensar na pessoa de Cristo, balançando a cabeça e dizendo: avancem, avancem. Esse é o Senhor, cheio de misericórdia, de longanimidade. E o Senhor continua: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança. A esperança. Esperança é algo que você não vê, mas você tem fé. A esperança. Quem é a nossa esperança? Quem é a nossa esperança? Quem vem nos buscar? É Cristo. Está chegando a hora. A esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele no Espírito. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E avança. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz em vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos, juntos, irmãos, como um lindo corpo de Cristo, ajudando um ao outro, dando a mão um ao outro. O irmão Carlos, lá em Contagem, ele disse assim, que o Senhor, Ele deseja que cheguemos todos juntos. No final, temos que nos dar a mão, avançar com Cristo, estar com Cristo juntos, porque nesses últimos dias o apelo do inimigo é para que você deixe de se reunir. Esse é o apelo dele. Se você sair, se você deixar de se reunir, se prepare, você não vai suportar. Fiquem juntos. O Senhor Jesus, numa visão para irmão Dino, estava o Senhor cá, estavam os espíritos malignos aqui, irmão Dino estava escutando. Os espíritos falou assim: vamos encher eles de massa, botar na boca deles um monte de massa, tapar, para não sair a vida interior. O irmão Dino ficou assustado e esperou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus muito gentilmente saiu do meio dos irmãos, estava com um irmão, subiu em cima de uma rocha mais altinha, e sabe o que o Senhor falou? Aumentem as comunicações. Está na hora de estarmos mais juntos. Está na hora de estarmos mais juntos. Orarmos uns pelos outros. Não nos confiarmos em nós mesmos, mas trazermos o que somos, a Cristo e a comunhão do corpo de Cristo. Cuidado, comunhão, estejam juntos. No 15 diz assim: vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E aqui chega o encargo do Espírito: regozijai-vos sempre. Estejam alegres no Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. No Espírito, nós olhamos a Cristo sorrindo e temos força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se no Espírito, avance com Cristo, orai sem cessar, não perca o costume da oração. Oração é estar diante de Deus no Espírito. A oração, ore, não deixe de cessar, deixe de preguiça, levanta 3 horas da manhã. Uma vez, isso aconteceu há 2, 3 anos, o irmão levantou aqui,
não desce, levantou aqui, irmão, desce. Levantou aqui e falou assim: irmãos, o Espírito de Deus está vos convocando 3 da manhã para orar. E muitos irmãos ficaram assim, com os olhos abalados no interior. Irmãos, eu sei que o Senhor continua a te chamar à oração. E algumas vezes até envia espíritos malignos para te despertar. Isso é uma experiência de alguns que estão aqui. Levanta, irmão. Não é hora de dormir. Não é hora de estar sonolento. Oração. Oração. Cubra os irmãos de oração. Cubra a sua vida de oração. Avance naquilo que é oração para a obra de Deus. Tem oração que é para nós. Mas mais importante que... Vamos pular essa parte. Vamos lá. 21. Não, 19. Não, 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Ô Senhor, me ajuda. 17. Orai sem cessar. 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não extinguais o Espírito. Não extingais o Espírito. Ou seja, se nós entristecemos o Espírito do Senhor, que habita no nosso espírito, aos poucos o Espírito do Senhor começa a parar de falar. Paulo não está dizendo que o Espírito, ele vai sair do seu espírito. Paulo não está dizendo que você perdeu a salvação, porque isso é impossível. O que Paulo está querendo dizer, essa lâmpada aqui, se nós ligamos essa lâmpada, ela está acesa. Mas no momento que desligamos, ela vai estar desligada, claro. Mas a lâmpada permanece. O Espírito nunca vai sair de nós, porque diz que Ele é o penhor, Ele é o carimbo para o dia de Cristo. Então Ele nunca vai sair de nós, mas a gente pode entristecê-lo ao ponto dele se apagar. Dele ficar ficar triste dentro de nós e se apagando aos poucos. Quanto mais obedecermos, mais luz é despejada no nosso espírito. Não importa o que tenha sido dito pelo Espírito para que você faça. Alguns o Espírito manda tirar brinco. Claro, isso não é dogma. Não é um assunto que a gente vai dizer a partir de hoje ninguém usa mais brinco. Não. É porque tem uns brincos bonitos. Mas alguns o Espírito fala, tira o brinco. A outros o Espírito fala, não usa maquiagem, veste uma roupa maior. Aos irmãos, o que diria aos irmãos? Aos maridos, ama a sua esposa. Aos irmãos, diz, não vai para a reunião com essa roupa amarrotada. O Espírito fala dessa algumas vezes. Por que está chegando tarde na reunião? Tinha um irmão que nunca chegava na reunião com a roupa amarrotada. Ele dizia que era um desserviço ao Espírito de Deus. Era uma tristeza ao Senhor. Então ele vinha todo na beca. Na beca, para se encontrar com a presença do Senhor. Estamos aqui, porque esse corpo físico é para entrar em contato com o que é físico. Mas o Senhor Jesus está aqui. Ele está aqui agora. E o Espírito fala. Vai com a roupinha, meus irmãos. Se você for fiel no pouco, te colocarei sobre muito. O Espírito está te dando instrução sobre um assunto bem pequeno. Seja fiel. Avance. Algumas vezes o Espírito fala, estou achando sua barba muito grande. Corta. Irmãos, temos que estar abertos ao Espírito. Estar abertos a Ele. E não sermos como aqueles que dizem assim, não. Será que isso é minha alma? Será que isso é meu coração? Algumas vezes é. Porque somos terrivelmente enganáveis. E nos enganamos a nós mesmos. Mas há outras coisas que o Espírito falou claramente. Tira esse batom. Está querendo chamar atenção. Olha como você está abraçando o irmão. Que intenção é essa ao elogiar tal pessoa?
Que intenção é essa de querer abraçar todos? Que intenção é essa de aparecer? Irmãos, isso somos nós. Essa é a nossa condição caída. Essa é a nossa condição caída. Mas quando andamos pelo Espírito, só vai ter um desejo no nosso interior: Cristo seja visto e eu diminuído. Esse é a verdadeira experiência de união com o Espírito do Senhor, no seu interior. Menos eu, mais Cristo. Se os irmãos estão vendo mais eu e menos Cristo, Senhor, me dá uma experiência de sumir. Estou ficando muito visto no que o Senhor tem me dado? Peça ao Senhor graça e uma maneira para que você não seja tão visto. Sabe por quê? Porque a árvore que cresce demais precisa ser podada. É, Mauro. O machado de Deus é para todos. 1 Tessalonicenses continua, 22. Abstende-vos. Capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Ok. Não desprezeis as profecias. Eu sei que alguns de nós, a gente tem uma coceira. Essa é a palavra. Uma coceira no nosso interior. Não pode ouvir de profecia, que tem gente tremendo aqui. Não pode ouvir-se de profecia, que o nosso interior começa a perturbar-se. Não. O Espírito do Senhor deu os dons de profecias para o povo de Deus. E, como irmão Dino, volto a repetir o nome de irmão Dino, já se foi, já está na presença do Senhor, então pode falar. Mas não é querendo chamar atenção para o nome de irmão Dino, ok? Mas foi um servo do Senhor, falou coisas preciosas. Então, algumas vezes, a gente põe atenção demais em nós. Não é? Vamos avançar. Não desprezeis as profecias. O que o irmão Dino falou foi: receber a todos que são de Cristo. Receber a tudo que é de Cristo em todos os que são de Cristo. Tudo que é de Cristo nos que são de Cristo. Não é receber tudo dos que vêm de Cristo. Que alguns nós somos de Cristo, mas podemos trazer coisas estranhas, coisas erradas. Não é estranho. Mas receber a tudo que é de Cristo, nos que são de Cristo, porque somos vasos, e Deus colocou uma porção em cada um, e nós precisamos aprender pelo Espírito, a apreciar, a dar valor, a receber, a escutar o que o Espírito fala por um, porque o mesmo Espírito que habita em um, habita também em mim. Então não posso pôr somente atenção no Espírito do Senhor que habita em mim, mas no Espírito do Senhor que habita no seu corpo. E nesse Espírito recebemos as riquezas de Cristo. Nesse Espírito correto. Receber a todos que são de Cristo e tudo que é de Cristo em todos que são de Cristo. Está lendo 21? Examinai tudo. Retende o bem. Então, ouviu essas visões que eu contei? Retenha o que é bom. Examine. Leve as Escrituras. Essa é a prova. É assim que se prova se vem de Deus, se está nas Escrituras. É assim. Um servo do passado, para não citar mais o nome. Foram muitos meses com ele. Nem sabe. Ele sempre falava assim: irmão, retém, não come cru, mas retém, leva diante do Senhor, e mesmo que você não entenda, deixe escrito na tábua do coração, que pode servir para depois. Porque se veio do Espírito, irmão, certamente em algum momento da agenda de Deus para a sua vida, vai subir, vai crescer. Vamos lá. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Ou seja, não parece com o diabo, pareça com Cristo.
Ou seja, não entre na esfera do diabo, fica na esfera do Espírito do Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Então Deus também quer conservar o seu corpo. Cuidado com as coisas que estão botando no corpo, achando que a próxima era não vai ter consequência. Deus quer conservar irrepreensível o teu espírito, alma e corpo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Essa é a promessa. É Ele mesmo quem vai fazer pelo seu bendito Espírito Santo. Só queria deixar mais uma vez claro que o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é baseado nas Santas Escrituras. O Espírito Santo não faz nada fora das Escrituras. O Espírito Santo quer nos mostrar a Cristo, que é a palavra com P maiúsculo. O Espírito Santo quer, pelas Escrituras, formar Cristo em nós. Me perdoem pelo tempo, passei mais 2 minutinhos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, ainda diante da Tua presença, confiamos que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Como falamos, somos um grande perigo para nós mesmos. Por isso precisamos da Tua ajuda bendita. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que desde o nosso espírito, todo o nosso ser seja iluminado pelas Tuas Escrituras. E que todos os assuntos do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo possam sair da rebelião e se voltar à obediência a Ti. Senhor, somos obstinados no nosso interior. Rapidamente nos demovemos daquilo que o Senhor nos ensina, daquilo que o Senhor nos fala, daquilo que o Senhor nos mostra. Mas bendito seja o Teu nome, porque o Teu Santo Espírito está em nós. E nós queremos, Senhor, com um coração sincero diante do Senhor, queremos que o Senhor nos conceda que voltemos-nos profundamente no nosso espírito a Ti. Ajuda-nos a considerarmos a Ti, meditarmos em Ti, andarmos contigo, vivermos contigo e anelarmos a Tua vinda contigo. Sem Ti, Senhor, de fato, nós nada podemos fazer. Queremos também Te pedir que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor guarde as sementes que foram lançadas no coração de cada irmão. Que o Senhor mesmo detenha o Teu adversário, o nosso adversário, Senhor. Detenha-o. Livra-nos de perdermos as sementes no nosso coração, mas ajuda-nos a considerá-las e a crescer no conhecimento de Cristo, numa vida espiritual, numa vida piedosa contigo, Senhor. Abençoa-nos ainda no resto dessa semana, que o Senhor mesmo se revele pelo Teu Santo Espírito a nós, e que sejamos conduzidos ainda mais aos Teus pés. Ajuda-nos a ajudarmos a nós mesmos pelo Teu Espírito nas Tuas Escrituras, e não sermos como os que dormem, mas sermos como os filhos do dia que esperam
com atenção no Senhor a tua vinda. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, nós te oramos, amado Pai. Amém.